gente aqui no Ao Vivo é uma delícia, a gente consegue conversar, trocar uma ideia, fazer pergunta. Eu sou uma mulher do Ao Vivo, gosto demais e estamos muito felizes. Hoje é essa noite onde nós vamos conversar sobre o lançamento do Caminho de Santiago do ano que vem, maio de 2026. E hoje eu vou falar assim um pouco sobre o caminho, vou falar o que que vai ser o nosso projeto do ano que vem, como vai ser a nossa logística. E vou atender perguntas, porque realmente, para mim, nesse momento, independente se você vai fazer o caminho comigo ou não, em grupo ou sozinho, como dizem em espanhol no México, para mim me dá igual, tá? Igual para mim, não tem a menor diferença. Fico feliz em divulgar, em falar a respeito, em tirar dúvidas. É sempre tão mais confortável, mais acolhedor quando a gente consegue conversar com alguém que já fez algo que nós estamos querendo fazer, certo? Que já participou, que teve lá, que viu e que pode dizer com certeza, assim, eu vivi isso, eu tive lá, foi isso que eu senti. Então, eu sempre acho mais gostoso. Quando eu vou entrar em certas também aventuras, agora em final de agosto, eu estou indo para a Espanha e de lá eu vou para a França e a gente vai fazer uma caminhada de 7 dias em volta do Mont Blanc. A gente vai passar por 4 países, Suíça e tudo mais, subindo e descendo montanha. E estou aqui naquela agito para deixar as pernocas preparadas para isso, mas na verdade a minha intenção lá atrás sempre é estar pronta para o caminho. Então, bem-vinda, Fê e Vera, que delícia ver vocês duas aqui, essas companheiras mãe e filhas que também estão com os motores ligados para o ano que vem, coisa mais maravilhosa desse mundo. Gente, então vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar do Caminho de Santiago foi através do livro Paulo Coelho. Quem leu o livro do Paulo Coelho que fala sobre o Caminho de Santiago? A Márcia, mãe, Suzana, Fê. Então, isso, a Elza. Eu recomendo muito, é um livro super místico, para mim fez muito sentido, amei essa percepção mais mística, ele fez o caminho com o mestre, ele tinha provas, mas para a minha vida, no dia a dia, já tem toda a sua seriedade, a gente já paga imposto, paga emplacamento do carro, então eu gosto de um caminho com uma certa magia, com um certo fé, com um certo misticismo, e esse livro se chama o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Acho que ele até tentou mudar o nome do caminho, o nome do livro para alguma coisa Caminho de Santiago, mas ficou Diário de um Mago. Existe muitas pessoas quando a gente passa no caminho, começa a perguntar como é que você ouviu do caminho pela primeira vez. Muitos brasileiros falam, e alguns estrangeiros inclusive, que foi através do livro Diário de um Mago do Paulo Coelho. É muito bonito, realmente. Eu li, eu era adolescente, tinha uns 15, 16 anos, e quando eu li eu já sabia que algum dia eu ia fazer o caminho de Santiago, estava claro. A gente tem que lembrar, o pessoal aqui da minha época, que na nossa época não tinha internet, né? Então, assim, sonhar com o Caminho de Santiago. A única coisa que eu podia fazer era através das palavras daquele escritor e visualizando na minha cabeça o que que era aquilo, que eu não tinha nem ideia, não tinha visto nunca foto, vídeo. Hoje em dia a gente tem tudo isso mais disponível, né? Tem um segundo livro que o pessoal aqui dos Estados Unidos lê e gosta e também se motiva, que é um livro da Shirley MacLaine, que chama De Camino. Eu não sei se tem em português, mas no grupo, tudo que eu encontrar, eu vou sempre colocando para vocês. Por que que eu estou mostrando livros? Porque eu acho muito legal nós lermos algum livro antes de ir. Quem não quiser, não precisa. Tá tudo certo. E quem quiser já ir se embebedando, se emocionando, conhecendo, tem o livro da Shirley MacLaine, que a gente sabe que foi aquela atriz muito famosa nos anos 80 de Hollywood, aquela coisa toda, que se transformou em uma mulher muito espiritual, depois uma líder espiritual, e ela fez o Caminho de Santiago muito tempo atrás, até um perfil mais antigo, conta como as pessoas no caminho começavam a fazer perseguição com ela, porque ela é muito famosa e tal, o pessoal não deixava ela em paz. Então tem esse livro também. E tem um livro na Alemanha, que muitos alemães estão fazendo o caminho por causa desse livro, desse autor, que não tem em português. Então, assim, eu conheci o caminho pelo livro. Inclusive, o segundo caminho espiritual que eu conheci, que foi o Condor, eu também conheci através de um livro, né? O poder dos livros. Antigamente era a nossa porta de entrada, eram os livros. E, bom, o caminho sempre se dizia que se precisava fazer em 35, 40 dias, o caminho francês, que é esse caminho que começa lá na França, a gente cruza os Pirineus e depois desce, atravessa toda a Espanha e chega até Santiago de Compostela.
Puxa, trabalhando já, né? Que horas que eu vou ter 35, 40 dias para fazer esse caminho? Não tinha como. Então eu ficava todos os anos postergando. Eu posterguei, eu acredito, por uns 15, 16 anos, na verdade. Até que um dia falei, gente, eu tenho 12 dias, eu vou. Porque se eu não for com 12 dias, eu não vou ir. Quando é que eu vou esperar? Quando é que eu vou poder? E aí eu fui, com 12 dias. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu ia com um namorado na época e a gente terminou antes. A gente terminou num acordo mútuo, né? Eu coloquei o bumbum, ele colocou a bota. A gente chama aquela história do acordo mútuo. Eu estava muito com raiva, passando por um luto dessa relação, e fui para o caminho. Eu lembro que ele me ligou e falou: "Ó, eu não vou mais, a gente precisa dar um tempo, não sei o que, você não vai, né?" Eu falei: "Que você tá doido? Claro que eu vou." Então foi um caminho intenso para mim, porque eu estava passando por muitos questionamentos, decidi ficar em silêncio 5 dias, foi incrível caminhar 5 dias em silêncio, passando pelas pessoas me escutando, me entendendo. Aí ia passando pelas pessoas, quando a partir do momento que eu comecei a falar, eu perguntava para todas as pessoas: "O que que é amor próprio para você?" Pessoas de diferentes países, diferentes lugares, eu perguntava: "Mas o que que é se amar para você? Eu quero entender esse negócio de me amar. Todo mundo fala de se amar, o que que é isso?" Foi muito bonito, conheci pessoas, mas eu olhei assim e senti que algumas pessoas estavam fazendo o caminho. Gente, primeira regra que nós vamos ver do caminho é: você faz o caminho como você quiser. Tem pessoas que fazem o caminho a pé, tem gente que faz o caminho a cavalo, tem gente que faz o caminho de bicicleta, tem gente que faz o caminho até de veleiro. A gente tem uma rota pelo mar de veleiro, que daí você corta por lá e chega. Tem gente que faz a caminho é, de diferentes maneiras. Tem gente que faz a caminho a turismo, é a sua escolha, tá tudo bem. Tem gente que vai a turismo. Tem gente que faz a caminho por fé, por peregrinação, por uma visão mais católica, cristiana. Tem gente que faz o caminho pagando promessa. Tem gente que faz o caminho passando por vinícolas, provando os diferentes. A gente passa por regiões de muitos vinhos, né? Tem gente que faz o caminho passando por restaurantes. Tem gente que faz o caminho festando. Tem gente que faz o caminho de uma maneira espiritual, que inclusive às vezes inclui um pouco de tudo. Então, para a gente já não entrar no caminho com crença, vocês sabem, eu trabalho com sistemas de crenças, eu guio retiros há mais de 25 anos, trabalho com a mente, que é meu carro-chefe, sou terapeuta, escritora, palestrante, já levei grupos junto com a organização Condor Blanco para a Índia, 100 pessoas, 120 pessoas, para o Butão, para o Machu Picchu, tenho muita experiência em levar grupos. E claro, para o caminho máximo, o número máximo que eu levo são 12 pessoas. Eu não levo grupo grande, não é o perfil do caminho. Eu sei que se eu abrisse, ia chegar muito mais que 12, mas a minha terminou, se inscreveram, o nosso grupo chegou a 12 pessoas para as inscrições. Então, depois eu falei, nossa, passaram-se 5 anos. Eu falei, vou fazer o caminho de novo. Eu fiz um outro jeito aquela vez, estou muito encantada, quero fazer um pedaço mais longo. E lancei. Quando eu lancei o pacote, né, o lançamento do produto do caminho, o meu pai, foi depois da pandemia, o meu pai teve um ataque cardíaco súbito em casa dormindo e faleceu. Então eu estava assim, arrasada. Estava muito triste, era super inesperado. E eu tinha já duas pessoas inscritas. Uma era uma cliente de terapia minha de muito tempo, nós tínhamos muita confiança, e o outro era o meu tio, que tinha perdido o pai dele faziam 2 anos. Falei, gente, o negócio é o seguinte: eu fechei as inscrições, não vai vir ninguém mais, e eu tô indo porque eu preciso passar esse luto. Algumas pessoas escolhem passar o luto no caminho, a gente vai conversar sobre isso depois. E eles falaram, Tiradianas, vamos embora. Eu falei, olha, não vou poder dar guiando dinâmicas, essas coisas que eu tinha, porque eu quero me dar o espaço de eu viver esse luto. E eles vão embora, e a gente foi um trio, foi maravilhoso, foi incrível, a gente riu, chorou, pegamos Covid no começo, foi assim o pacote completo, sempre seguros, sempre protegidos, sempre com o coração muito alinhado aos nossos propósitos, que é uma das coisas que eu vou convidar sempre para você ter muito claro o teu propósito nessa jornada. Não precisa ter claro hoje, nós temos tempo para você amadurecendo qual é o teu propósito nesse caminho. E foi muito interessante. Eu vou contar várias histórias do caminho para você hoje, que são bem inspiradoras.
Eu imprimi uma foto do meu pai plastificada e eu pendurei na mochila pelo lado de fora, então eu ia caminhando com a foto dele na mochila. E no primeiro dia que eu cheguei, o primeiro albergue que eu entrei, uma menina viu eu entrando e ela parou, sentou do meu lado, ela falou: "Quem é essa pessoa na foto? É seu pai?" Eu falei: "É meu pai". Ela falou: "Ele faleceu?" Eu falei: "Faleceu". Ela falou: "Meu também, eu tô passando luto no caminho". A gente se abraçou e chorou. Alguém que eu nunca tinha visto na minha vida. A gente encontra muito isso do caminho, é um caminho muito profundo. Você para, conversa com as pessoas, a 2 minutos de conversa tá todo mundo falando uma profundidade, porque você tá longe de casa, tá caminhando no meio do nada, tá com gente do mundo inteiro, todo mundo com um propósito elevado. As pessoas que se propõem a estar 20 e tantos dias caminhando, carregando uma mochila nas costas, dormindo em albergues públicos, elas têm uma intenção, uma coisa dentro delas que está levando elas de uma maneira muito profunda, forte, desconectada do condicionamento social, com muita sede de vida, sede de liberdade, sede de encontro com o que é sagrado. Então, assim, foi incrível. E aí eu encontrei uma outra menina do mesmo perfil. Ela tinha cuidado também do pai dela, no caso dela, 5 anos, e ela tinha trabalhado na Marinha, ela era americana, trabalhou na Marinha, como parte do exército, uma menina, cara de super nova, devia ter uns 30 pouquinhos, ficou 5 anos cuidando do pai dela. O pai dela tinha falecido e ela tinha vindo fazer o caminho. Gente, essa menina, eu conheci ela em 2021. Nós estamos em 2025, ela está caminhando até agora. Ela simplesmente decidiu caminhar. Ela caminhou o caminho francês, ela fez o português, agora ela está na África, é uma pessoa incrível, eu acompanho ela pelo Instagram e a gente se conhece, conversa como se fôssemos amigas e nós convivemos algumas semanas no caminho, ela nem estava no grupo, a gente se encontrava de vez em quando. Isso é muito comum acontecer. Você fazer amigos do outro lado do mundo no caminho que depois você fica em contato. E aí, depois desse grupo que nós somos nós três, eu lancei de novo, que foi o grupo que a minha mãe participou, que nós tivemos as 12 pessoas. Depois, meu marido se uniu ao grupo, nós ficamos 13, nós brincávamos que eram os 12 apóstolos, e aí chegou meu marido. A gente dizia, gente, chegou o 13º. E foi muito bonito. Eram 10 pessoas do Brasil, uma americana e uma espanhola. A gente fez uma data diferente do ano que vem. Ano que vem a gente vai fazer de 3 a 22 de maio, né? Ano que vem é de 3 a 22 de maio. Esse outro grupo a gente fez 2 semanas mais tarde. E foi fantástico, foi fantástico. O perfil do nosso grupo era mulheres 50 a mais, tinha a espanhola que tinha 27, todas as demais, eu de 40 e pouquinhos, e todas as demais 50 a mais, 60 a mais e 70 a mais. E tivemos um aniversário de 71 anos no meio do caminho, que foi lindíssimo também. A gente pendurou na mochila dela Birthday Girl 71, né? Aniversariante, 71 anos, e o pessoal passava por ela, Happy Birthday, porque estava na mochila, né? Ela ia caminhando, o pessoal ia passando, ia saudando ela, foi muito bonito. E, e aí veio esse nosso grupo, foi fantástico, foi super coeso. E aí a gente fez, né? Eu comentei com vocês que o caminho você pode fazer de qualquer maneira. E qual é a minha proposta, antes de entrar na história do caminho em si, né? Qual é a minha proposta com o caminho? A minha proposta é que nós tenhamos um caminho significativo, que tenha uma expressão fundamental de conexão com você, com a sua alma, com o teu sagrado, com o teu propósito, com muito significativo, com muito intencional, muito presente. Como é isso no dia a dia? O que que eu vou fazer no caminho? Eu vou trazer um treinamento prévio para as pessoas que estiverem inscritas no grupo. Eu vou dividir em 2 treinamentos, um em inglês e um em português. E eu vou falar sobre a história do caminho. Hoje eu vou falar muito en passant para você sentir o gosto. A gente tem esse treinamento da história do caminho. Poxa, para eu saber no que eu estou pisando, o que é aquilo, como é que surgiu, como é que aconteceu a primeira vez, quanto tempo faz, né? Todas essas coisas que quando a gente põe o pé naquele território que você já sabe a história, você fala, meu Deus, eu estou aqui nesse lugar que tem gente caminhando, peregrinando há 2000 anos, né? Porque antes do caminho católico, o caminho era celta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
Então, a gente tem essas aulas, eu gosto de trazer as aulas. Tem uma outra aula que é só sobre o código de ética do peregrino. É como nós nos comportarmos como peregrino, respeitando a tradição. Tem pessoas que a gente encontrou no caminho, que está fazendo o caminho há 15, 20 anos, que tem um respeito profundo pelas tradições. Muitos donos de albergues locais, a gente vai falar sobre a diferença de locais e públicos, estão no caminho, eles têm assim uma devoção, é uma honra você ter um espaço para receber um peregrino passando. Os lugares que a gente passa é muito seguro, o caminho é muito seguro. As pessoas recebem um peregrino agradecendo, assim, obrigado por tu ter saído da tua casa lá do outro lado do mundo e ter vindo para cá no meio do nada. Tem lugar que a gente caminha que é no meio do nada e você veio para cá. Amor, eu sei que você quer dar oi para as pessoas, você quer. Ele chegou aqui. Tu queres saludar a la gente que está no meio da live, que tu hiciste o caminho, saluda os brasileiros. Você já fez o caminho, sim ou não? Eu sim, eu fiz. E aprendeu português? Eu aprendi, eu estou aprendendo cada dia um pouquinho, devagarinho, devagarinho. Um beijo, amor. Ramon foi também. Primeiro ano ele foi 3 dias, segundo ano foi 7. You start, go. Então, gente, a gente faz essa aula para respeitar muito a tradição do caminho, assim. O que é respeitar a tradição? Já vamos falar sobre isso. Não chegar com mala, não se comportar como turista, ter essa atenção ao sagrado, ao respeito do espaço do outro, né? Então, isso. E aí, outra coisa que eu proponho nessa jornada é nós fazermos algumas dinâmicas. As dinâmicas são simples, têm um desenho profundo, para te manter conectado naquela vibra. Vou dizer uma coisa que foi uma observação, não um julgamento, né? Qual é a diferença? Quem já tomou retiro comigo sabe qual é a diferença entre observação e julgamento. Quando eu observo, aprendo, e julgamento me move algo. Dá uma raiva quando eu julgo, rejeito, sinto ruim. Então, uma observação. Eu estava caminhando nesse primeiro ano que eu fui sozinha e passaram duas pessoas por mim, duas mulheres. E elas estavam caminhando atrás de mim. Independente, né? Você está caminhando, você acaba escutando a conversa de alguém, porque é tudo muito silencioso. Se alguém passa conversando nesse cruze, você escuta. E elas estavam falando sobre os shampoos que elas ponham no cabelo. E zero julgamento se alguém quer viajar para o outro lado do mundo num caminho de peregrinação e falar de shampoo. Tudo certo, numa dessa a gente está lá conversando, surge a história. Mas naquele momento eu pensei, nossa, ir para o outro lado do mundo, eu não quero vir para cá para ficar eu falando, eu, não tem nada a ver com ninguém, eu falando de shampoo, da novela, de política, de diferenças religiosas, de, meu Deus, eu quero deixar tudo isso para trás. Eu vim aqui, eu quero estar enfocada nessa experiência espiritual profunda que talvez eu não farei nunca mais. Então, quando nós caminhamos de manhã, nós nos encontramos e a gente já põe uma intenção do dia. Eu faço uma cerimônia muito bonita todos os dias de manhã, que eu não vou estragar a surpresa aqui. Mãe, a senhora não pode falar o que que é. A gente faz uma cerimônia de manhã muito bonita todos os dias, as quais as pessoas participam, é participativo, e tudo o que eu fizer e o que eu propor, você está livre de fazer ou não. Quero sair caminhar sozinha? Vai. Quero sair meia hora antes? Vai. Quero passar o dia em silêncio? Vai. Quero caminhar tudo junto? Vai. Então eu vou fazer os propósitos, vou desenhar tudo com muito amor e você tem, assim, carta limpa para ser livre, certo? Então, essa primeira dinâmica de manhã. E o que que acontece com os grupos geralmente? No começo da caminhada, as pessoas começam a caminhar todas juntas, né? Tô conhecendo, não sei bem como é que é isso aqui, é novo, coisa e tal. E aí, no andar da carruagem, cada um vai pegando o seu ritmo. Tem pessoas que a gente está caminhando e para tomar um café num vilarejo, no meio do nada, umas casinhas medievais de pedra. A gente lembra que o Brasil está aqui há 500 anos, aí você passa por aquela igrejinha que tem 1.200 anos, você fala, meu Deus, como é que pode ser isso? Você está envolta naquele ambiente. E às vezes alguém, metade do grupo quer parar para tomar um café ali, a outra metade quer seguir caminhando. Aí outra metade para no povoado seguinte, e tipo, essa liberdade, esse flow. Durante o caminho, o nosso celular está funcionando. Eu vou ensinar você quando a gente se encontrar, ativar o internacional e tudo mais. Então no WhatsApp a gente sabe onde todo mundo está. Estou no bar tal, eu também, já cheguei. Então a gente não tem se perder, não tem nada, tudo bem tranquilo. E em alguns dias do caminho, eu vou pôr um tema.
Alguns dias a gente vai trabalhar aceitação, outros dias a gente vai trabalhar o identificar os milagres, que é um dia muito lindo, a gente se emociona muito. Outros dias a gente vai trabalhar o auto-perdão, o perdoar o outro. Outros dias a gente vai trabalhar o riso. Então, assim, eu vou colocando um tema de novo, você não é obrigada a nada, eu ofereço, você faz se quiser, e a gente vai nesse caminhar. Outra coisa maravilhosa que eu senti no meu caminho, eu fiz 5 vezes, né, sempre começando na metade, nunca comecei desde da França, é que a gente pensa assim: "Nossa, eu estou vivendo tudo isso nesse caminho, é tão profundo, é tão maravilhoso, eu tenho certeza que eu não vou esquecer dele. Vou chegar em casa, vou escrever, vou fregar". Gente, esquece, a gente esquece. Vive aquilo na intensidade, depois esquece. Pensando nisso, a partir do segundo grupo, eu criei algo que é um diário do Caminho de Santiago, que vai estar incluído no pacote de vocês. Vocês vão ter um diário desse, cada um de vocês. Esse diário está na Amazon. No Brasil, infelizmente, a Amazon não imprime. No resto dos países, todo a Amazon mesmo imprime, vai. Então, eu vou levar para vocês. E cada dia ele tem uma série de perguntas para você ir catalogando o seu caminho. Pergunta: que dá até hoje, ponto de início da caminhada, ponto de término, que quilometragem a gente fez. Tem os desenhos para você escolher que clima estava, como esteve o meu corpo, que pensamentos me visitaram, o que, que eu senti, o que, que eu vi que me marcou, que mensagem eu deixo para mim mesma hoje. E eu tenho uma das participantes do ano passado, do grupo passado, retrasado, na verdade, a Deb, que ela está publicando o livro dela do caminho, porque ela chegou em casa com o livro pronto. Então, tem pessoas que quer deixar para sua família, que quer deixar como compartilhar com amigos, que quer publicar para você mesma, ou só para você ler depois. Então, puxa, eu fico muito feliz. A gente para fazer escritas em alguns lugares, e esse vai ser algo que vai estar te acompanhando no caminho. E outra coisa que nós fazemos durante o caminho também é cuidar do nosso corpo. O grupo, a gente já começa a trabalhar o corpo antes, nós vamos ter um grupo de WhatsApp só nosso, aonde eu vou estar indicando, gente, muito importante, você já estou animada pelas aulas informativas, tá vendo? Aonde eu vou te pedir para você fortalecer a musculatura da perna, das costas, para você estar com uma personal. A gente tem um grupo que a gente malha junto. Para quem encaixar na sua agenda, você pode entrar. É de segunda e sexta, 2 dias na semana, às 9h30 da manhã até às 10h45. Depois, se você quiser mais informação, me pede no privado. É uma personal que ela tem pós-graduação em reabilitação, ela está em Santa Catarina, e eu malho com ela há muito tempo. E quando a gente chega em época pré-caminho, ela já começa a cuidar dos nossos joelhos, cuidar do nosso corpo. Quem não pode nesse horário e tem sua academia em casa, já sabe o que precisa fazer, sinta-se livre. Eu sugiro cuidar do corpo antes, porque você vai curtir melhor o caminho, né? Não é sempre que nós caminhamos essa quilometragem todos os dias. Nós começamos com 18 quilômetros, passamos a 20, tem dias que a gente caminha 25, já chegamos a bater a maior quilometragem em 28. Eu cuido, né? Eu tô com o cronograma aqui do meu lado. Esse ano a gente tem maior quilometragem 26, não deixei chegar nenhuma 28. E um dos acordos que nós temos com os participantes é que a nossa meta é nós irmos em busca de algo profundo, de alegria, de paz interior, de limpeza, de purificação, mas não é a nossa objetivo an injury, como se fala injury, se machucar de alguma maneira. Então, para isso, o caminho não é uma corrida. A gente não corre, a gente não precisa bater meta, a gente não vai ficar saltando de etapa em etapa, batendo quilometragem. Nós vamos estar caminhando, a gente para tomar café, a gente para bater foto, a gente para ver as flores, a gente para. Então, assim, é uma coisa muito tranquila. Nós começamos a caminhar cedo, cada dia a gente vai aumentando meia hora mais cedo. Primeiro dia a gente começa tipo 8 da manhã, depois passa para 7h30, depois passa para as 7, depois passa para as 6h30, naquele nosso acordo.
Queres dormir meia hora a mais e ficar e pegar depois e alcançar a gente lá na frente? Não tem problema, né? E então, quando a gente vai nessa caminhada do dia a dia, e a gente vai avançando, existe um flow que vai acontecendo. Tem dias que a gente trabalha a presença, tem dias que a gente trabalha a ausência. Eu ia falar uma outra coisa para vocês agora, mas fugiu a linha de pensamento que eu ia. Tanta coisa bonita para contar para vocês que foi alguma pensamento específico. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma foto importante para nós. Então, pessoal, eu quero falar, a gente estava falando sobre a personal, lembrei, gente, a gente estava falando sobre a personal, fortalecer o nosso corpo. O nosso acordo é a gente não se machucar, não exigir dos joelhos, da lombar, às vezes um extremo a qual ela não pode mais, certo? Ainda assim, a gente vai fortalecer o corpo para você desfrutar. O que que acontece? Os acordos que nós tínhamos com os outros grupos. Você está caminhando, você vai saber. Alguém falou a melhor personal trainer. Sim, ela melhora já que é the best. A gente vai estar caminhando e eu vou falar, olha, eu não conto assim o que, que vai acontecer. Nós vamos entrar numa cidade medieval incrível. Não, porque eu quero que seja surpresa. Quero que quando você vira aquela curva daquele bosque, dá de cara com aquela ponte medieval, teu coração fala assim, da beleza, que é lindo, é uma coisa espetacular. E sim, eu vou te avisar. Hoje nós temos uma subida de vai ter ganhar 500 metros de altitude. Hoje tem uma subida super íngreme. E a pessoa caminha 10, 15 quilômetros, 8, fala assim, Shirajan, para mim deu. Eu tô querendo começar a ficar com dor e tal. A gente para no cafezinho, pede um Uber local, uns queridões que vivem daquilo, que moram no meio do nada, que estão lá transportando peregrino o ano inteiro. E você, com a felicidade do seu coração, sobe naquele Uber, ele vai te levar lá no albergue e você espera a gente lá no albergue. Você chega antes, toma teu banho, alonga. A gente faz alongamento todo dia de manhã. O pessoal passa e fala: gente, vocês alongam, a gente não vê ninguém nunca alongando. Meu grupo alonga, meu filho. Meu grupo não se machuca, meu grupo alonga, tudo direitinho. Então você já chega no albergue, faz seu alongamento. Então eu quero que você sinta essa paz, essa tranquilidade de você não estar indo lá para bater quilometragem, nem para chegar a esgotamento. Você está indo lá para viver uma experiência inesquecível, positiva. E aqui eu coloquei, de vez em quando eu dou uma olhadinha no chat, caso vocês tenham alguma pergunta. Coloquei o mapa do caminho francês. Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu estou olhando para lá. Deixa eu colocar aqui para mim. Uhum. Então, vocês estão vendo aqui o caminho francês. Nós vamos começar aqui em Lyon. Para trás está a França, para cá a França, os Pirineus. Nós vamos começar aqui em Lyon, no caminho. Passamos por Astorga, Ponferrada, que tem vários vilarejinhos que a gente vai parando entre uma estação e outra. Sarria. Aqui em Sarria, uma das coisas que acontece no caminho é que ao chegar aqui em Santiago de Compostela, você pode ganhar um documento que se chama Compostelana. A Compostelana é como se fosse um certificado de que você fez o caminho. Então, as pessoas, para receber a Compostelana, elas têm que ter caminhado pelo menos essa quilometragem a partir de Sarria, que, se eu não me engano, são uns 90 quilômetros, algo assim. Nós, saindo de León, nós caminharemos 330 quilômetros, tá? Daqui até Santiago, tá aqui a bolinha azul, Santiago, certo? Então, daqui de Sarria para frente, o caminho fica mais turístico, mais povoado, né? Tem mais pessoas. Aqui a gente vai passar por lugares mais desertos, lindíssimos. Então, essa é a rota que nós vamos fazer. Os celtas caminhavam por aqui, principalmente à noite, porque de noite esse caminho coincide, gente, com a Via Láctea. Olha que lindo isso. Então, os celtas caminhavam seguindo a rota da Via Láctea e eles iam até Finisterre, que é no mar. Finisterre, em latim, significa o fim da terra. Finisterre, ou Fister, o fim da terra. E os celtas acreditavam que aqui tinha um portal onde as almas se transportavam a outro mundo. Quando alguém nascia ou alguém morria, eles entravam e saíam por aqui. Olha que incrível.
e também se chamava Finisterre, porque naquela época, na Europa, acreditavam no momento que aqui era o fim do mundo. Então, fim da terra, Finisterre. Era o fim do mundo, que você chega aqui e olha, só tem mar, então dá aquela impressão que o mundo terminava lá, né? Antigamente. Então, até hoje se chama Fister, tem pessoas que chamam Fister ou Finisterre. Nós caminhamos até aqui no caminho de Santiago, mas nós temos 2 dias descansando aqui em Santiago. O dia que a gente chega, um dia inteiro seguinte, e o terceiro dia as pessoas pegam seus voos de volta. Claro, quem quiser ficar mais dias por sua conta, posso fazer as reservas, organizar, não tem problema nenhum. A gente já teve peregrinos que ficaram mais tempo e caminharam 4 dias mais até chegar a Finisterre. Eu já levei o grupo num ônibus turístico super bonito, com ar-condicionado, que tinha muito calor, que ia parando em todos os vilarejos. A gente conheceu tudo em um dia só daqui até Finisterre. Almoçamos na frente do mar e voltamos. Tudo isso são opcionais, né? Tem pessoas que querem. No último grupo, teve um grupo que alugou um carro e foi de carro alugado, 3 pessoas. Então, detalhes que a gente pode ver depois. Por isso eu falo muito para vocês, antes de comprar a passagem aérea, vamos fazer uma reunião para eu te orientar. Você quer chegar antes, quer ficar depois, quer conhecer isso, então várias coisas que eu vou. Ah, não, estou com a agenda apertada, não posso, eu vou seguir a data do grupo inteiro. Ah, fantástico, não tem problema. Mas eu sempre sugiro, né, de nós olharmos um pouco as compras das passagens juntas. E então, nesse momento agora, eu vou entrar um pouquinho na história do caminho e depois eu vou falar sobre albergues, checklist do que levar. Eu vou colocar para vocês aqui o link da inscrição do ano que vem. Estou pulindo alguns detalhes, mas eu já quero que vocês tenham o link, tenham a informação toda. Eu não lancei para o público ainda. Estou lançando para vocês hoje. Durante a semana eu vou lançar para o público, mas eu me comprometi lá no grupo de WhatsApp que esse era o grupo que eu ia dar sempre as informações com antecipação, né? Então eu vou colocar o link para vocês hoje conhecerem. Então, o caminho de Santiago se originou há 1000 anos atrás, mais ou menos, quando uma pessoa que estava fazendo um ermitão, que se chamava Pelaio, ele viu no céu uma chuva de estrelas. Compostela, no latim, é campo de estrelas. Olha que lindo isso. Compostela é campo de estrelas. Então, ele estava, esse ermitão, nessa caverna, fazendo esse retiro do mundo, né? E ele viu 3 noites seguidas o que ele descreveu, que aparece nas escrituras, como uma chuva de estrelas, como uma luz que caía no mesmo lugar. E ele decidiu, viu isso como um sinal, naquela época era os sinais representavam muito, as pessoas muito atentas aos sinais. Quando ele chegou lá, ele encontrou a tumba de Santiago e de seus 2 discípulos. Santiago Maior, né? Então, ele avisou o bispo. Quando o bispo foi lá, reconheceu, viu os sinais, encontrou as coisas que indicavam que era a tumba de Santiago, o discípulo de Jesus. E os seus 2 discípulos, que a história de Santiago, eu vou contar mais na aula que nós tivemos depois com um grupo mais extenso sobre a história de Santiago. Esses discípulos resguardaram ele, fugiram com o corpo do mestre dele, foram perseguidos, é uma história incrível. Esse bispo chamou o rei da época. Esse rei saiu lá de onde ele estava e peregrinou até a tumba de Santiago. Ele foi o primeiro peregrino de Santiago. E esse caminho que ele fez existe até hoje e se chama o caminho primitivo, que é um caminho que eu não fiz. Eu estou muito apaixonada com o caminho francês, ainda não explorei os demais. Tem o caminho português, tem vários outros caminhos, mas eu sou apaixonada pelo francês. Então, o caminho primitivo ainda existe e foi esse primeiro rei, foi o primeiro peregrino do caminho de Santiago. E aí foi construída a primeira igrejinha, a capela, e cresceu, ficou maior. Aí tiveram as guerras, né? Várias guerras, guerra muçulmana, destruíram várias igrejas, tiveram que sair correndo os restos de Santiago, esconderam durante anos. O sino se escondeu, teve toda uma história, gente, centenas de anos, pensa. Depois se restabeleceu de novo, construíram a catedral, e a cada rei
Ia passando de rei em rei, aquela catedral foi aumentando, aumentando, e hoje em dia é uma apoteose. É incrível a Catedral de Santiago de Compostela. E eu falo isso também porque algumas pessoas são bem católicas, veem Jesus como seu mestre, e algumas pessoas veem Jesus como seu mestre, mas não são exatamente católicas ou cristãs, mas têm respeito por esse homem tão especial. E independente de você ser budista, ateu, ateia, evangélica, espírita, independente da tua escolha religiosa, o caminho de Santiago hoje em dia é muito mais espiritual que religioso. Vão católicos e cristãos, claro, vão várias pessoas que acreditam em Jesus, e também vão pessoas que não estão, a sua fortaleza maior não é essa conexão com a religião em si, mas é essa busca pelo silêncio, pelo mundo real, pelo pé na estrada com outras pessoas em um lugar seguro. Então você vai conhecer pessoas de todos os perfis, de quem não acredita em nada, a budista, cristão, e também as pessoas dizem, nossa, Shirajan, mas foi há 1000 anos atrás, depois de muitas guerras, como é que a gente pode saber cientificamente que são os restos do discípulo Santiago, discípulo de Jesus? Vou falar uma coisa para vocês, para mim, na verdade, não me importa. Se é ou não, o que mais me importa é essa força que leva milhares de pessoas todos os anos a caminhar e peregrinar em direção a algo que é sagrado para elas. Em meu coração é Santiago que está lá e para mim isso é o que importa. Mas o meu coração, a gente vai contar um segredinho depois, que no último dia a gente chega em Santiago, eu conto esse segredo para vocês lá. É um segredo muito bonito, a gente se emociona muito. E eu acho que para cada um de nós é muito importante nós decidirmos no que nós queremos acreditar na nossa vida. É tantas coisas acontecendo no mundo, a gente acaba acreditando no medo. O medo é algo que a gente não consegue medir o peso, a gente não consegue pôr uma cor, a gente não sabe que cheiro que tem, não dá para medir o medo com uma régua, ele é totalmente invisível e intangível e muitas vezes ele comanda a nossa vida. É muito mais legal nós acreditarmos em coisas intangíveis e invisíveis que inspiram a nossa vida, que nos guiam, sejam os seus anjos, os seus protetores, o seu. Então, permitir que nós entremos no mundo invisível com uma presença de algo que empodera, que aprofunda, que protege, que nutre, ao invés de ficar questionando detalhes que não nos competem. Então, ao chegar em Finisterre, lá no final, né, como é que vai acontecer? Nós vamos passando por esses albergues, a gente vai de albergue em albergue. Existem dois tipos de albergue no caminho de Santiago. Um são os albergues públicos, que pertencem ao governo. O governo da Espanha, principalmente, leva muito a sério o caminho de Santiago. E várias áreas de todo o caminho eram pequenas cidades medievais fantasmas, onde já não morava mais ninguém, onde estavam abandonados. E o movimento do caminho trouxe vida comercial para essas cidades. Então, o governo construiu e algumas vezes utilizou monastérios antigos que eles remodelaram, reformaram em português, e se transformaram em albergues públicos. Esses albergues públicos, eles são ou gratuitos ou eles funcionam por doação. O perfil deles é salas grandes, com muitos beliches, às vezes cabem 80, 100 pessoas em uma sala, sempre são mulheres e homens juntos, é um caminho absolutamente seguro para mulheres. Eu acho que hoje em dia é um dos caminhos no mundo onde uma mulher pode ir, inclusive sozinha, e se sentir segura, certo? E existem os albergues privados. O que são esses albergues? São albergues que pessoas, famílias, pessoas locais ou inclusive estrangeiros que se apaixonaram pelo caminho decidiram comprar ou alugar uma casa e construir um albergue e receber os peregrinos. Uma das coisas diferenciais desse albergue privado, que são os albergues que nós utilizaremos, nós não utilizaremos os albergues públicos, nós utilizaremos sempre os albergues privados, afinal de contas é um grupo que a gente pode pagar, e eu acho interessante deixar também os albergues públicos para pessoas que estão indo com um aspecto diferente financeiramente, né?
Esses albergues privados, eles têm as salas menores, às vezes a gente fica numa sala que ficamos o nosso grupo todo mundo junto, de 12 pessoas, ou 2 salas de 6. Eh eh, Todos os albergues são muito limpos, super limpinhos, higienizados, organizados. Existe uma conduta dentro dos albergues, sempre, sempre o sapato fica do lado de fora, todo mundo sabe, a gente vai estar caminhando, batendo quilometragem, meia, chulé, cheiro de pé, então tudo fica, todos os sapatos para fora. Ninguém nunca roubou um sapato, o sapato nunca desapareceu, e olha que tem tênis super caro, nem existe nenhum pensamento disso acontecer. Os sticks de caminhada, né, os pauzinhos de caminhada ficam para o lado de fora também, para não ficar caindo, incomodando. E eles são em beliches, né, a gente tenta organizar, a gente sempre quem chega primeiro pega o beliche de baixo para as pessoas que têm dificuldade de ficar subindo e descendo de um beliche, por se tem algum desafio de joelho, certo? E nós todos temos já no checklist do que levar um saco de dormir, porque o albergue oferece o colchão, o beliche, alguns oferecem travesseiro, tudo encapado com esse como plastificado, e a gente leva o nosso saco de dormir e dorme dentro do nosso saco de dormir para a gente ter essa coisa mais íntima, mais nossa. Se cai a temperatura, vários albergues têm cobertor extra e passa para todo mundo. Nesses albergues, tanto os privados, muito mais os públicos levam a tradição assim muito, muito firme. Tem umas cerimônias que se fazem muito bonitas. E nesses albergues privados, a gente também vai conseguir ter algumas jantas peregrinas. E essas jantas peregrinas é onde essa família, além de ter esse albergue, eles têm uma cozinha pública. Os peregrinos, muitos peregrinos, vão no supermercado, compram, cozinham coisas juntos e se convidam uns aos outros. Gente, nós vamos cozinhar macarrão, quem quiser vem. Uma coisa muito bonita. Nós geralmente saímos para jantar fora ou fazemos alguma coisa nós mesmos. E nesses albergues, tem um específico que é o meu favorito, que é de uma família que já está na terceira geração recebendo peregrinos. O marido, que é o dono desse albergue, ele é o presidente da Associação dos Albergues de todo o caminho, todo ano a gente para lá. E eles têm uma janta numa casa redonda que se chama Palhoça, como, né, Jaque, como se fosse aí em Floripa. Se chama Palhoça, aquela casa redonda de pedra. Gente, a casa tem mais de 150 anos. E tem uma mesa redonda, é um círculo, e você entra naquela janta e tem gente do mundo inteiro. Todo mundo com roupa de trekking, todo mundo, alguém tá com os esparadrapo no pé, o outro tá. E entra, você escuta assim as pessoas falando italiano, francês, inglês, espanhol, japonês, brasileiro, português, coreano. Você se sente como numa mesa criada por todos os filhos de Deus, naquela diversidade de línguas impressionante. É muito emocionante. A primeira vez que eu fui, já estava caminhando há vários dias, tinha chovido 2 dias, eu estava em silêncio. A hora que eu entrei naquele lugar, eu olhei para a mulher, eu tive uma sensação incrível, foi uma experiência incrível. Eu reconheci ela de um outro lugar. Eu olhei para ela e parecia que eu tinha vivido com a dona daquele albergue a minha vida toda. Eu comecei a chorar, não conseguia parar. Eu estava na janta, eu escutava as pessoas falando. Todas as jantas a gente paga assim, 16 dólares, 20 euros, perdão, 16 euros, 20 euros por janta e vem aperitivo, prato principal super abundante que dá para repetir, sobremesa, água e vinho. E a família toda servindo aquelas 60 pessoas, pessoas dando risada. E eu me senti assim como uma coisa, como se a gente estivesse fazendo a Santa Ceia frente de Deus com pessoas do mundo inteiro. E, gente, eu não conseguia parar de chorar. Aí ela vinha, me abraçava, dizia, você tá bem? As pessoas perguntavam, você tá bem? Eu chorava mais, eu dizia, eu só tô emocionada, não, não sei o quê. E chorava, porque foi um lugar. Então, todo ano a gente passa nesse lugar, porque é muito. No ano passado, quando a gente, no ano retrasado, com esse grupo maior que a gente estava uma família de irlandeses jantando no meio do povo. Eles trouxeram uns tambores irlandeses e umas flautas fininhas. Algumas delas são essas flautas de osso de perna de águia. Gente, eles começaram a tocar músicas irlandesas e a gente levantou da mesa brasileiro, minha filha, brasileiro não fica sentado em mesa quando tem música.
Começamos a dançar naquele restaurante, em volta o povo começou a levantar, parecia que a gente estava assim no mundo ideal, onde todo mundo é feliz e tudo está bem. Então são momentos que surgem no caminho que a gente não consegue prever nem reservar. Tudo que dá para prever e reservar, eu prevejo e reservo para nós. Mas tem coisas que são assim naturais. Então, os albergues são assim, existem banheiros, os banheiros são individuais, os banheiros têm chave, você entra no banheiro. No checklist vai ter para você levar o seu chinelo que pode molhar, para você ir no chinelo com o seu banheiro e estar tranquila. A gente leva uma toalha pequena, a gente vai falar sobre os detalhes, né? Sobre o que levar. E gente pergunta assim para mim: emagrece no caminho de Santiago? Sinto muito, não se emagrece no caminho de Santiago. A gente come muito bem, a comida é deliciosa, em todo lugar tem o menu peregrino. Uma das coisas das tradições é que onde a gente passa tem um menu normal, para quem quiser, turista ou quem quiser, locais, e tem o menu peregrino. O menu peregrino sempre é um valor baixo, para que as pessoas possam estar 40 dias caminhando, comendo, né? Então, os valores são baixos, são entre 12 e 16 euros, né? Ano passado, esse ano não fui, ano que vem dá uma subidinha. Tanto almoço como janta, super abundante, assim, muito. E depois a gente para e come a torta de Santiago, que é uma torta que tem um caminho todo, que é de farinha de amêndoa, que é incrível. Chega uma área, a gente come o iogurte com mel. Aí todo dia a gente vai experimentando a culinária de todos os lugares. É muito bonito. E depois do segundo, terceiro dia, você já pega essa rotina. A gente chega, todo mundo vai soltar as mochilas na sua cama, a gente alonga, tira o tênis do pé, a primeira coisa que a gente faz é tirar o tênis do pé para o pé descansar, põe a nossa sandália de descanso ou chinelo, que eu vou mostrar para vocês depois. Todo mundo vai tomar seu banho, vai organizar suas coisas, a gente vai lavando a roupa, né? Os albergues têm máquina de lavar roupa, aí nós acabamos nos unindo e ano passado eram tipo 3 euros para lavar roupa e 4 euros para secar, algo assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da cidade. Então a gente unia a roupa de todo mundo, que era muito pouca coisa. Cada vez tinha 4, 5 peças de todo mundo e cada um punha 1 euro e a gente fazia a lavanderia. Sempre era motivo de muito riso. Nós nos turnávamos, quem pegava a roupa de fulano, de Beltrano, levava quem cuidava da secadora. É muito gostoso a rotina. E aí de manhã, dormir cedo, a gente dorme muito cedo. Os primeiros 5 dias de caminhada, dói tudo no seu corpo, dói tudo, não importa o que você faça, dói. Eu só vou dizendo, pessoal, come a banana diária para a gente ter potássio. Normal. Depois do quinto dia, minha gente, nós caminhando, esse corpo desenvolve uma força. No grupo do ano anterior, não, 2 grupos atrás, veio a Cris, querida, de Santa Catarina, amada demais. Veio com muito receio de se achar muito frágil. Ela veio chorosa, casada há quase 30 anos, era a primeira vez que ela ia estar 22 anos longe do marido. E foi assim muito bonito o processo dela. E gente, essa mulher chegava na base do morro, a hora que ela começava a subir o morro, parecia que ela apertava um botão do turbo. Eu não alcançava ela. E ela ia numa intenção, ela falou, Shrajan, eu não conhecia essa mulher. É a primeira vez que eu sei que eu tenho essa potência. Eu não entendo nem como é que meu corpo está fazendo isso, de deixar vocês para trás e eu estar subindo o morro. Né? Eu me achando super frágil, com 60 anos, 50, eu acho que ela tem 50 e poucos, ou 60 e pouquinhos, é vó de 4 netas. Eu falei, eu nem sei que isso existia em mim. Então, assim, é uma descoberta nossa também. No nosso dia a dia, a gente não bate 20 quilômetros por dia, né? Então, assim, a gente vai descobrir o nosso corpo. Momentos de respeitá-lo, né? De descansar e de. Tem um dia ou outro que eu faço uma caminhada menor, de 8 quilômetros, para a gente descansar. E aí, gente, nesse momento que você tá, qual seria a primeira coisa? A primeira coisa seria nós olharmos para o nosso tênis. Então, eu trouxe aqui, esse é o tênis do meu primeiro caminho. É da marca Merrell. Só para você saber, não precisa ser essa marca. O mais importante é o cano alto, tá? Para mim, o mais importante é o cano alto. Porque o cano alto, ele protege o teu tornozelo.
porque vai ter subida, vai ter descida, vai ter subida um pouco íngreme, com algumas pedras. De novo, devagar, ninguém precisa correr. E o cano alto, essa chama bota aqui, né? Mas tênis de trekking, esse cano alto protege o seu tornozelo. Esse tênis também não parece, mas ele é a prova d'água. Aliás, me equivoco. Esse meu tênis foi o primeiro, ele não era a prova d'água. Gente, encharcava meu pé, parecia que tinha uma lagoa dentro do pé. Eu falei, gente, nunca mais eu faço caminho com um tênis que não seja a prova d'água. E embaixo você vê que é aquele tênis bem dentado, que tem bastante garrinhas aqui para caminhar e você ter bastante suporte, tá? Eu usei esse tênis uns 2 caminhadas, eu tenho ele hoje ainda. Não uso mais ele para caminhada, mas eu ainda tenho ele e uso para coisas menores, tá? Ano passado eu encontrei um tênis aqui que eu não tenho a foto dele aqui. Ele foi muito bom, já fiz 2 caminhos com ele. Ele é muito grande na frente, ele é redondo. Uma marca que eu encontrei aqui numa feira suíça, inclusive nem foi caro. E, mas o solado dele para mim começou a sentir muito fininho. Esse ano eu vou com o queridinho do caminho, porque ano passado era só isso que o povo usava, que é essa marca nova que chama Roka, Hoka. Não sei onde é que diz, tem tanto nome nesse tênis, mas enfim, a marca é Hoka, tá? No Brasil tem. Esse ano eu tô pegando até um cano um pouco mais alto. Tá aqui a marca, ó, Hoka, Hoka. Esse é o que eu vou usar agora nessa caminhada de agosto, passando pelos 4 países em volta da montanha Mont Blanc. Eu já comecei a caminhar com ele. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque é importante você já começar a caminhar com o teu tênis que você vai para caminhada. Porque o teu tênis tem que estar super usado já, assim, macio, já acomodado ao teu pé, você já viu que não te machuca, não te faz bolha, você está caminhando com ele, já está com ele super adaptado. Não se caminha com tênis novo ou com tênis que você só deu 2, 3 voltinhas, tá? A gente tem que pôr quilometragem nesse tênis, minha gente, para nós chegarmos lá com o pé super habituado ao tênis, tá? Não precisa ser esse. No nosso grupo teve gente que foi com Columbia, no nosso grupo teve gente que foi na Decathlon e comprou um tênis da Quechua, e era um tênis também super econômico e funcionou fantástico. A minha mãe foi com o tênis da Quechua, fantástico, foi maravilhoso, assim, de cano alto também. Então é mais importante. A da Salomon também é bom, Cris, muito bom. Compra um número maior, eu comprei. Eu comprei, mas eu provei. Porque o pé não pode ficar deslizando, porque na hora da saída, se o teu pé, perdão, da descida, se o teu pé fica deslizando, ele fica batendo aqui, ó. Primeiro ano eu não sabia. Todos os meus erros, gente, eu vou apresentar para vocês não cometerem o mesmo. Primeiro ano eu não sabia e ficou assim, batendo, e eu perdi minha unha depois do caminho, a unha caiu. Foi oferenda, certo? Então eu provo que seja confortável, um pouquinho maior, mas que o pé não fique dançando. O meu tamanho aqui nos Estados Unidos é 8,5, que é um 39 no Brasil, tá? Então, eu sou um 38 em chinelo no Brasil e eu comprei meu tênis 39. Mas eu provei bem no pé, pus a meia, caminhei na loja. Então, esse é o que eu vou esse ano, tá? Ele é a prova d'água. Eu prefiro que seja a prova d'água, porque você fica mais confortável. Não passa nada, ficar com o pé molhado, não acontece nada, só é um pouquinho desconfortável. Porque quando a gente pega chuva, a gente se molha um pouquinho, né, com a capa de chuva e tudo. Ei, querido! Mas você está caminhando, você seca, calor, o corpo está em movimento, se molhou tua calça, a barra, 2 minutos tá seca, mas o tênis você fica mais molhado, fica meia molhada, né? Então tá aqui. No nosso checklist, eu vou falar para vocês também sobre a meia. Super importante ser uma meia de caminhada. Quando você vai, inclusive na Decathlon no Brasil, que é ótima, eles têm nas lojas grandes, Floripa tem, viu, Fê? Eu fui lá na Decathlon de Floripa com um cliente, a gente caminhou, eles têm um representante que é especializado no caminho de Santiago. O equipamento da Decathlon, principalmente de caminhada, é muito bom. Curitiba também tem. Tem umas camisetas fininhas que não pesam nada, calças que parecem de papel, que não pesa nada. Porque na nossa mochila, a minha mochila está na Espanha, eu não estou na Espanha hoje, né? Senão eu já mostraria aqui a mochila para vocês, mas eu vou colocar no nosso grupo. A mochila, acontece uma coisa: existe nesse mapa que eu mostrei para vocês
um serviço, os serviços que as pessoas locais proporcionam aos peregrinos. E um deles é o transporte da mochila, para que nós não tenhamos que aguentar 30 quilos nas costas, 20 quilos nas costas, 18 quilos nas costas, que é impossível. Meu marido levou 20, ele aguentou, mas eu não tenho mais para isso. A sugestão do caminho é que os quilos que você leve nas costas sejam 10% do peso do teu corpo. As participantes do ano passado diziam: vamos comer muito para poder aumentar o peso do corpo e poder colocar mais roupa na mochila. A gente vai ter um checklist que vai dizer: você leva 2 calças, você leva um shorts, você leva 4 calcinhas, você leva 3 meias. Eu te dou o checklist assim do que você precisa, não precisa mais nada que isso. Aí, o que que a gente faz? A gente põe nessa mochila maior e quem tem estrutura nas costas para levar a sua mochila com 10% do peso do seu corpo, talvez você vai levar uma mochila de 8 quilos com tudo, você pode levar. Se você vê que não tem estrutura corporal, eu não tenho massa muscular suficiente nas minhas costas hoje em dia, osteoporose e tudo mais, então eu não posso. A minha mochila, como a maioria das mochilas do pessoal, é menor, a que caminha comigo é menor, e a outra a gente despacha nesse transporte. Esse transporte não está incluído no nosso pacote, porque eu nunca sei quem é que não quer, quem quer 3 dias, quem quer 2, é uma confusão. Então, não, cada um eu organizo, eu contrato, eu faço tudo, mas as pessoas escolhem quantos dias querem ou se não querem, né? No passado, nesse grupo grande, 2 pessoas carregaram a sua mochila grande o caminho inteiro. E as duas, uma mais de 60 e uma mais de 55, para a gente não ter crença, né? Que dependendo da sua estrutura corporal, você dá conta, você se conhece melhor. Então, essa mochila maior, que a gente põe uma etiqueta, deixa na porta do albergue quando sai para caminhar de manhã, eles passam com uma van e vão recolhendo as mochilas. Nessa etiqueta tem o próximo albergue, eles deixam na porta do próximo albergue, que a gente, quando você chega no albergue, a tua mochila já está lá há horas, tá? Para você saber. Aí a mochila menor, tudo isso eu vou passar com detalhe. Você carrega água, uma capa de chuva. Então você carrega assim uns 3 quilos, pelo menos, por causa da água, que é o que mais pesa, né? Então, isso seria o que você carregaria: capa de chuva, água, uma barrinha de granola, um carregador para o celular, tá bom? Perguntas? Alguma pergunta aí no nosso chat? Deixa eu colocar aqui uma outra imagem para vocês, enquanto vocês pensam nas perguntas. Parei umas imagens bem bonitas para vocês. Essa aqui é ótima. Ok. Perguntas que me surgem. Como é que a gente não se perde no caminho? Te explico. Nós não nos perdemos no caminho porque o caminho tem uma sinalização. A sinalização pode aparecer dessa maneira, são torres que mostram a quilometragem que falta para o caminho. É muito emocionante. Olha aqui a Tasa, Minas Gerais, mineira, mãe, vó, mais de 60, carregou a mochila o caminho inteiro, tá? Uma queridona. Meu Deus, como a gente riu com ela, era sentido de um. Esse trio aqui a gente deu muita risada. Ei, brasileirada boa de dar risada. Eram ótimas elas, a Cris, a Tere. Então, gente, por exemplo, aqui, ó, a gente tá caminhando, daqui a pouco você encontra um desse aqui. Ou você encontra somente a flecha amarela, ou você encontra somente a concha, tá? Então não tem erro, não tem se perder. Ainda que você decidiu, eu vou caminhar sozinha hoje, a única coisa que você precisa fazer é ir caminha, caminha até você encontrar a próxima flecha. Não tem erro. E aqui é muito legal porque vai passando a quilometragem, ó, que faltavam 246 quilômetros para Santiago. Legal isso, né? E aí tem pessoas que levam uma pedrinha e põem ali em cima, tem gente que deixa abandona o tênis, as pessoas abandonam muita coisa durante o caminho, a gente vai vendo cada coisa engraçada. Então não tem se perder, a gente tem essa sinalização. Eu deixei aqui, ó, às vezes aparece só assim, eu trouxe esse pin, né? Mas aparece só um azulejinho assim, ó, só com o sinal da concha. O que que é essa concha? Antigamente, as pessoas chegavam até Santiago de Compostela, elas iam até o mar buscar uma concha para provar que elas tinham ido até Santiago. Era a comprovação que você tinha feito o caminho. Né? O caminho de Santiago, como começou como um caminho cristão, as 3 peregrinações maiores do mundo era a peregrinação até Roma, e os nobres faziam, né? O pessoal da corte fazia, e os monges, os padres, né? Os peregrinos comuns faziam. Roma, Jerusalém e o caminho de Santiago é o terceiro caminho de peregrinação cristão maior no mundo, tá?
Esse Caminho de Santiago, principalmente o francês, na primeira vez que eu fiz essa apresentação, passavam em torno de 300 mil pessoas ao ano. Essa semana eu fui olhar quantas pessoas passaram ano passado, para a gente ter uma ideia. Ano passado passaram mais de 400 mil pessoas no caminho, o que eu acho fantástico. O mundo precisa de gente que faça o Caminho de Santiago. Precisa de gente que se sinta mais em comunidade, em unidade, em simplicidade, em minimalismo, em natureza, em fé. A gente precisa muito disso. Então, eu fiquei bem feliz que os números aumentaram. Então, não tem se perder, certo? Que mais perguntas, gente? Enquanto isso, eu vou procurar a última foto aqui para passar para vocês. Cris, podes fazer sua pergunta. Não, é o seguinte, eu quero confirmar aqui. 2 a 22 de maio do ano que vem, 3, amor. 3 a 22 de maio. mas 3 é a caminhada? De 3 a 22 é a caminhada ou é para chegar ou para sair? Excelente pergunta, amei essa pergunta. Dia 3 vai ser o dia que todos nós vamos chegar em Madrid. Ah, Então, tá. você provavelmente vai ver o seu voo, né? Saindo do Brasil. Uhum. Provavelmente o seu voo vai sair dia 2, eu diria. Aham, Geralmente, né? É um voo overnight. tô querendo. Esse Rio aqui para vocês, vou falando do lado do Rio. Então, você sai dia 2. Às vezes, eu sugiro para as pessoas: olha, a gente vai ter um jet lag de 6 horas. Tem pessoas que já vão estar caminhando pela Europa, estão aproveitando que vão cruzar o oceano e já vão antes, vão conhecer Portugal, vão fazer outras coisas, já vão estar na Europa. Então, para essas pessoas, elas podem chegar em Madrid dia 3 porque elas já vão estar aclimatadas, tudo certo. Se você vai direto para o caminho, você tem que se sentir um pouco. Talvez você queira chegar uns 2 dias antes, por sua conta. Eu posso organizar para ti, fazer alguma reserva extra, a gente pode conversar sobre isso. O que está incluído no pacote é do dia 3 a 22. Então, a gente aterriza em Madrid dia 3, e lembrem de eu falar para vocês o que está incluído no pacote. A gente aterriza em Madrid dia 3, nos encontramos lá ou antes. Dia 4, que é o dia seguinte, nós tomamos um trem de Madrid até León. Uhum. É um Ok. daqueles trem-bala, né, que vai super rápido e tal, 300 quilômetros por hora, a gente não sente nada, muito show. Nós chegamos em León, passeamos por León, visitamos a Catedral de León, que tem um ticket para entrar pago, que está incluído no pacote de vocês, porque para mim é uma catedral que não pode perder, lindíssima. A arquitetura é fenomenal, é uma experiência em si. Tem um Isso monastério também lindo. E aí, naquele mesmo dia que a gente chegou de trem em León, conheceu, almoçamos na frente da catedral, nós pegamos uma van que nos deixa num certo ponto, já é de tarde, e aí nós caminhamos poucos quilômetros até chegar ao nosso primeiro albergue. no dia Então, a 4. gente... Oi? No dia 4. Isso, dia 4 a gente já está caminhando. Esse é o programa do dia 4. Uhum. Isso. E aí, a partir do dia 4 a gente caminha Segue. todos os dias. Teve anos que eu coloquei um dia livre para descansar. Esse ano, eu quebrei aquele dia livre em 2 dias de caminhada curta, porque no dia livre estava todo mundo chateado, hoje eu podia caminhar já. Estamos assim, meio estamos meio sem fazer nada. Então eu falei, não, peraí. O outro ano eu rachei aquele dia que a gente parou em 2 dias curtinhos, principalmente num lugar que tem um castelo fantástico, a gente poder ver o castelo com calma. Tá, mas aí chega em Santiago de Compostela que dia? Dia 20? A gente chega em Santiago de Compostela dia 19. É a Ah, nossa chegada. A gente vai chegar um pouco antes do meio-dia para pegar a famosa missa do meio-dia. Que se nós tá. dermos sorte, a gente vai ver aquele 4. incensário gigantesco, histórico, que precisa 8 monges balançando aquilo, é incrível. A gente vai falar sobre isso depois. Então a gente chega dia 19, já chega no nosso hotel. Aí a gente fica lá dia 19, fica lá dia 20 e dia 21 Pega o trem para pega Madrid. o trem de volta para Madrid, Tá. Uhum. tá? Tá. Tem pessoas que vão dizer assim, Shrajan, a minha agenda está apertada, não consigo, É. eu Uhum. vou voar de Santiago mesmo, eu não vou pegar o trem para Madrid. Tem voos de Santiago, Santiago, Madrid, Madrid, São Paulo. Então, na hora de ver a passagem, a gente conversa sobre esses detalhes. Tem gente que diz, não, eu quero dar esse tempo de
descompressão, não quero saltar em aeroporto ainda, eu quero pegar o trem de volta, durmo uma noite em Madrid. Tem gente que consegue pegar o voo de noite, então pega o trem e já vai direto para o aeroporto. Tem várias opções de acordo com a tua passagem, eu ajudo vocês nisso. Está incluído no pacote de vocês o meu acompanhamento nessa compra de passagem, na compra dos equipamentos, eu vou estar acompanhando vocês em tudo, o que que compra, o que que não compra, tá? Então a Tá gente vai certo. ficar esses 2 dias em Santiago e no terceiro dia é a partida do que está incluído no pacote, mas às vezes as pessoas querem ficar mais e tudo mais, não tem problema. Ok, obrigada. Ô, amor, Nada. aqui é a Fê, olha só, dúvida Oi. aqui. A chegada em Madrid, a gente, se chegar dia 3, vai dormir lá em Madrid, certo? Isso, Essa isso. chegada em Madrid já conta como parte contigo do caminho Sim. ou não? Então, vamos falar um pouquinho o Ah, que mas já que é. deixa eu fazer a próxima pergunta, que daí Sim, já responde tudo. tudo junto. 19, Santiago, missa e tal. Por que que no dia 19 já não termina tudo e cada um vai? E por que que fica dia 20 e vai 21. só dia 21? É uma questão de descanso? Qual é a intenção? Só para eu entender, assim, qual é o teu pensamento nesse sentido? Ou para conhecer? Qual é o objetivo? Ou não pode contar? Porque a tua cara tá Pode parecendo que contar. não pode contar. Já deixei até a imagem aqui para ficar mais fácil de contar. Gente, a gente chega em Santiago, primeiro precisa descansar, sim. Segundo, Santiago de Compostela, a cidade é incrível, é incrível. É uma cidade medieval, tem Museu do Peregrino, tem restaurantes incríveis, tem catedrais incríveis, igrejinhas escondidas incríveis, lojinhas incríveis, porque o caminho todo eu estou segurando as rédeas de todo mundo, não compra nada. Não comprar nada porque pesa na mochila, nós vamos comprar em Santiago. Tá todo mundo desesperado. Chega em Santiago, todo mundo sai desesperado comprando. Tem 2 lugares no caminho, só que eu digo, pessoal, aqui é o único lugar que vocês vão encontrar essas coisinhas específicas, comprem. Mas o resto é em Santiago. Então, assim, a gente fica com vontade de nem sair daquela Santiago. Então, a resposta é essa. O que está incluído no nosso pacote? Um detalhe ou outro eu vou esquecer aqui, mas vocês vão ter por escrito, tá? Todos os pernoites estão incluídos no nosso pacote. Os pernoites são em albergues durante o caminho, e em Madrid e em Santiago, a gente fica em quarto de hotel duplo, tá? Então, todos os albergues estão incluídos na estadia, e em Madrid e em Santiago, a gente fica em quarto duplo, tá bom? Tá incluído às vezes é almoço, é janta lá em Madrid, do nosso encontro, a gente se reunir, o nosso almoço ou janta, dependendo da agenda, e também a nossa janta ou almoço de chegada em Santiago, num lugar muito especial, também está incluído no pacote. O resto da alimentação eu não incluí. Já tentei e é muito confuso. Tem gente que gosta de comer mais, outros menos, um é vegetariano, outra não janta de noite, a outra quer outra coisa, outro toma um vinho. Então, alimentação, cada um por si. Sim, eu converso com vocês quanto de dinheiro você sugere, Shiradian, que precisa levar mais do que o nosso pacote. Tudo isso eu acompanho, falo os detalhes para vocês, mostro os preços mais ou menos de quanto é, tá? Está incluído no nosso pacote o meu acompanhamento com toda essa parte prévia da logística, desde cuidar do corpo, as coisas que precisam ser compradas e a compra do passagem aéreo. Toda essa logística eu vou estar acompanhando vocês. Pode me fazer trocentas perguntas. Está incluído no pacote as nossas aulas online. Nós vamos ter uma aula só sobre o Caminho de Santiago, outra aula só sobre o Código do Peregrino, para a gente saber se comportar no Caminho de Santiago, e outras sobre nós, sobre o grupo. A gente vai se conhecer online, vai conversar um com o outro, vai ter uma partilha já online para a gente se conhecendo, se emocionando antes de sair. E depois que termina o caminho, 2 semanas depois, tem uma aula comigo online também. Para a gente não ficar tudo solto e a gente saber, o nosso propósito é manter o caminho vivo dentro de nós na volta na cidade. Então, tem essa aula de encontro. Nós vamos ter a nossa camiseta também, que eu já vou comprar uma camiseta apropriada de caminhada, com o tecido específico, tudo bonitinho. Vão ter entradas de vários locais incluídos, entrada da Catedral de León, que é fantástica, do Castelo de Gaudí, que eu demorei 3 caminhos para entender que tinha um castelo de Gaudí no meio do caminho, nem sabia que Gaudí tinha construído esse castelo lá, não é famoso, incrível lugar.
a entrada no castelo medieval, esse sim é um castelo medieval em Ponferrada. Então, tudo que são essas entradas de lugares que são maravilhosos, eu já deixei tudo incluído no caminho. E também a gente vai ter uma entrada que é algo novo que eu testei ano passado e que eu amei. Eu vou incluir, depois quem não quiser fala comigo, a gente tira isso do teu pacote. Mas eu quis fazer um passeio para gente no teto da catedral. É incrível, é seguro, é um platô, não é nada que precisa ter medo nem nada, mas é fantástico. Vai estar incluído também. Então, o valor esse ano vai ser 2.500 euros. Eu vou mandar o link para vocês, plataforma de pagamento, dá para fazer transferência bancária aqui para os Estados Unidos, que é onde eu tenho a minha empresa, dá para depositar no Brasil também, a gente tem que ver um pouco a conversão, a história da conversão do euro, né? Mas tudo isso é fácil, já fiz todos os anos, não vai ter problema nenhum. Eu vou para o Brasil em novembro, as pessoas querem comprar euro, já passar alguma coisa em cash no Brasil em novembro, se for em valores pequenos não tem problema. Então, tudo isso a gente pode acertar. E vai estar incluído também a transporte quando vocês chegam em Madrid. Eu vou ter uma pessoa com cartaz com o nome de vocês. Antes eu tinha incluído 3 pessoas, a cada 3 agora não adianta, não chega no mesmo horário, é individual, se coincidir ótimo, se não coincidir vai ter alguém lá esperando vocês. Porque a chegada, às vezes não fala espanhol, chega cansada e tudo, tem que chamar um Uber e tal. Também, se é uma coisa que você me diz, tirar, Jan, pode tirar esse valor do meu pacote, porque eu chamo Uber, eu me viro em aeroporto, não precisa, a gente tira, não tem problema. Mas eu coloquei incluído no pacote um transporte já na chegada de você do aeroporto para o hotel. Está incluído também o nosso transporte do hotel até a estação de trem, tá? Que é uma van também que eu contrato. Está incluído o transporte, as passagens de trem, tanto de chegada como de saída. O trem de Madrid para León e de Santiago para Madrid, tá? E está incluído para você também o transporte quando a gente chega em León, a gente pega essa van, né? Esse pedacinho de van para começar a caminhar, também está incluído, tá bom? Está incluído também uma coisa muito importante. Aqui vai ser para você se ver, você visualizar que você vai estar aqui com esse grupo na frente da catedral, depois você. Está incluída essa outra coisa muito importante que eu vou pôr a foto aqui, que se chama o passaporte do peregrino. O passaporte do peregrino é um passaporte que eu vou entregar para vocês, aonde vocês vão passando, cada lugar que a gente vai passando, a gente vai carimbando. Olha que bonito isso. O passaporte vai ter o seu nome, a cidade onde você começou a caminhar, e aqui a assinatura do convento, do monastério, onde eu compro os passaportes com antecipação, certificando que são passaportes do Caminho de Santiago. E, gente, aqui a gente precisa de 2 carimbos por dia para nós recebermos a compostelana. Quando a gente chega em Santiago e vai pegar a nossa compostelana, eles olham, eles revisam o passaporte todo e precisa ter 2 carimbos por dia. Aonde é que nós pegamos os nossos carimbos? Nos albergues. Ninguém entra em albergue sem passaporte. Ninguém. Não permite, porque pensa, para evitar turismo, evitar turista, você só pode entrar em albergue com passaporte. Restaurantes que nós vamos comer, aí cada lugar é muito bonito, os cafés, os restaurantes, cada um faz seu carimbo. Então, o pessoal fica todo mundo criando seus carimbos super lindos. Então, a gente carimba e nós escrevemos ali a data, para a gente saber aonde nós estávamos e a data. Para o pessoal que vai escrever seu livro depois também é um legal. Então, também está incluído. Eu geralmente compro os nossos passaportes em Maiorca. Maiorca agora tem uma rota do Caminho de Santiago, Maiorca na Espanha, essa ilha que eu vivo metade do ano, 3 meses do ano eu moro lá. Então eu já vou lá e já compro os passaportes de todo mundo, que é um passaporte que ninguém tem, que é de Maiorca, que é um lugar muito exótico. E isso também eu já levo prontinho para vocês, vai estar incluído. Deve ter mais alguma outra coisa que agora não estou lembrando de memória, mas vai estar por escrito todo no link que eu vou passar para vocês hoje, no final do nosso encontro. Nos albergues, quando a gente entra no albergue, está incluído alguma refeição ou todas a gente tem que pagar? Como é que é? Todas a gente tem que pagar, porque alguns albergues nem oferecem café da manhã, a maioria não oferece.
Os que oferecem sempre cobram à parte, mas o que acontece muitas vezes, os albergues oferecem um café da manhã muito tarde, porque para o albergue manejar, receber o peregrino, despedir o peregrino e ter um café da manhã, ele precisa ter uma logística muito grande que é desafiador. Tem que ter voluntário, essa coisa toda. O que a gente faz, geralmente, enquanto está caminhando, eu vou orientando vocês nisso, a gente para em algum lugar e já compra uma coisinha. Eu já sei qual é o albergue que a gente vai estar, se tem café perto ou não. Então, a gente sempre tem um lanchinho na mochila. Quando a gente caminha, sempre a gente tem uma banana, uma granola, uma coisa, sempre tem. E aí a gente, às vezes, no geral, a gente sai para caminhar cedo e albergue que oferece, eles abrem mais tarde. Porque nós vamos ser um albergue privado, recebe o quê? 20 pessoas, 30 no máximo? Mas na porta daquele café passam 2, 3 mil pessoas por dia. Então ele abre muito mais tarde porque ele recebe um volume maior de pessoas. Então o foco dele como cliente não é os peregrinos que vão sair às 5 da manhã. Ele vai ter que abrir o café às 4 da manhã. Então a gente sai muito cedo. Então, sim, tem pessoas que de manhã não comem, comem mais, comem menos. Então, a nossa ideia, quando a gente já está habituado, é a gente sair para caminhar e parar no primeiro café. Caminha a primeira hora em jejum, a gente tem uma banana, uma coisa, e para no primeiro café e vai parando nos cafés. E aí cada pessoa vai escolhendo. Os cafés da manhã saem em torno de 4, 5 euros. É tudo muito acessível, assim. Não é, são coisas que a gente vai ter gastos exorbitantes. E aí as pessoas sempre tem gente que gosta de comer muito mais, muito menos. As únicas refeições que nós temos é a da chegada e a da saída. O resto, a gente às vezes cozinha junto, a gente compra coisa e faz piquenique, a gente faz sanduíche e come no meio do bosque. São atividades mais alternativas. O tipo de tênis que você indicou é melhor do que bota de trilha? O tênis que eu indiquei é bota de trilha. Ele é já uma bota de trilha, viu, Maurício? A gente chama tênis, mas aqui eles chamam bota. Ele os dois meus, todos eles têm esse cano mais alto mesmo. Eu vi muitas pessoas com tênis baixinho, tá? Muitas, principalmente dessa marca Roca aqui, muitas. Geralmente, na minha percepção, eram pessoas mais jovens, no sentido de que eu quero dizer que ela tem uma articulação talvez melhor, não tem tanto problema de joelho. Você vê muita gente jovem carregando mochila de 20, 30 quilos. Eu já carreguei na minha época, mas agora não consigo mais. Então eu decidi pegar o pessoal 40 plus, 50 mais, 40 mais. Geralmente está todo mundo com a botinha, porque protege mais o cano alto, protege o tornozelo. Exatamente. É isso aí. Alguma pergunta a mais? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que o caminho não é a gente que escolhe o caminho, né? É ele que escolhe a gente. A partir do momento que você sentiu esse chamado, assim, que você sentiu que nasceu essa vontade de você ir para o caminho, é uma coisa muito profunda, assim, é algo, talvez a maioria de nós vai fazer uma vez na vida e nunca mais. Então é algo que você realmente vai preparado para viver ao 100%. E o caminho começa no dia que esse chamado chegou para você. No dia que você sentiu assim, gente, eu acho que um dia eu vou fazer esse caminho, naquele dia o teu caminho começou. Agora, nesse dia que nós estamos nos encontrando, eu vou dizer algo que depois a gente vai lembrar lá no caminho. Eu vou dizer, gente, nós estamos aqui nessa aula, nesse encontro de hoje, e nós vamos piscar os olhos e a gente vai estar começando o caminho de Santiago. Depois que você já sentiu esse chamado na alma, é um piscar de olhos, a gente vai estar lá. E eu quero te convidar para esse lugar que tem mais de 1000 anos de peregrinação, nessa terra sagrada, carregada de sonhos, cruzando campos de flores. Nós vamos na primavera, a gente cruza campos floridos, vinícolas, passa por castelos, catedrais, igrejas pequenas, milenárias. Tem uma igreja que tem um monge timbrando o passaporte das pessoas e ele é cego. É a coisa mais incrível do mundo. Todo ano a gente para nele. Tem lugares específicos, a gente vai passar pela Cruz de Fierro, que é uma cruz enorme no meio do caminho, que é uma montanha de pedras, de todas as pedras que os peregrinos já puseram ali.
A gente levou ano passado uma caneta especial para escrever numa pedra, para deixar uma mensagem ali. Tem gente que põe fotos de pessoas amadas, pessoas que se foram. A gente vai parar num lugar de uma pessoa que desistiu, que não desistiu, ela decidiu não ter mais o intercâmbio monetário com o mundo. E a gente está caminhando no meio do nada, numa subida perrengue, quando a gente vira à esquerda num campo de trigal, um trigal dourado maravilhoso. Quando você olha para o lado, tem, tipo, parece um oásis. Um cara que entendeu que o mundo também pode funcionar na troca. Ele tem uma mesa com comida, tapado, geralmente é calor, quando a gente chega lá, ele tem limonada, água, suco de laranja, leite de amêndoa, coisa que você não encontra no caminho, frutas, ovo cozido. E as pessoas chegam, olham tudo aquilo e falam quanto é. E ele fala uma das coisas que muitos peregrinos da tradição falam no caminho. O caminho provê. O caminho provê. Ele fala, não é nada. Não existe isso. Não está aqui, chegou até mim e agora é de vocês. E as pessoas, por respeito, por carinho, por agradecimento, deixam uma moedinha de €1, uma moedinha de. E você chega, ele tem um baú de madeira no meio da mesa, a mesa com tudo que você imaginar: pão, queijo, geleia, bergamota, laranja, tudo limpinho, tudo. E ele comprou o terreno de trás, deixou os muros laterais, quebrou o muro da frente e atrás ele fez só umas divisórias de muro e tem camas. Quem quiser ficar lá grátis, dormir lá, grátis fica, tem colchões, tá tudo aberto. E ele pegou o portão que tinha na frente, abriu um buraco no meio do terreno e enterrou o portão. Ele dizia: não deveria existir portas nesse mundo. A gente não deveria ter que precisar fechar as coisas com portas. E em cima do portão ele construiu um jardim de rosas. É a coisa mais linda desse mundo. Por 3 anos a gente passou e encontrou ele lá. E agora fazem 2 anos que ele deixou o lugar que ele construiu. Falou: agora minha missão aqui acabou. Alguém vai tomar conta desse lugar e eu vou caminhar pelo mundo. Tem 2 anos que ele está caminhando. E ele caminha, não paga absolutamente nada com dinheiro. Ele caminha, ele faz um trabalho, ele faz um intercâmbio, ele dorme no bosque, ele está caminhando por toda a Europa, apoia outras pessoas, começou um movimento filantrópico. Então, são coisas que a gente vivencia. A gente está caminhando, o caminho passa, tem uma mesa cheia de laranjas, está escrito a bênção, a bênção, a bênção do caminho. Cada pessoa que passa por nós, cada pessoa que nós passamos por ela, nós dizemos uma bênção em espanhol. Não importa se a pessoa fala inglês, francês, alemão, toda a bênção se diz somente em espanhol. A bênção antiga, tradição antiga milenária, era Ultreia Suceia. Mas hoje em dia não existe mais, muito poucas pessoas. Hoje em dia é Buen Camino. Você passa pela pessoa e você abençoa a vida dela e diz Buen Camino. E, e é algo que você fica muito tocado, assim, pelo apoio. Se você acontecer qualquer coisa, tá alguém sentado numa pedra no meio do caminho, tira o tênis para o pé respirar, ou tá com uma bolha, que é muito comum as pessoas terem bolha nos pés, pela fricção da meia, muita gente não vai preparada, não vai com o tênis amaciado, não vai com a meia ideal e faz bolha no caminho, a gente vê cada coisa. Meu grupo não tem bolha, meu grupo nunca tem bolha. Nós temos um segredinho que eu vou contar no nosso treinamento, que é a vaselina. Nós passamos vaselina no pé, não a bolha que chega no pé do meu grupo. E às vezes a pessoa está ali parada e para, sempre para. Você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Uma vez a gente parou num bar, no meio do caminho, com calor. De repente a gente viu um homem alto, de 1,80 m, uns 50 anos, carregando um senhor que devia ter uns quase 80. Você vê pessoas de 80 anos fazendo caminho, você fica de cabelo em pé. E ele está carregando aquele senhor no braço, a gente já chegou, eles sentaram. Um era alemão e o outro espanhol. Nenhum dos dois falava, o espanhol não falava inglês, não falava alemão, eles não conseguiam. E aí eu fui traduzir para eles. E ele falou: não, eu encontrei esse homem, ele estava sentado numa pedra no caminho, ele está com o joelho doendo, não conseguia mais caminhar. E eu peguei ele no meu ombro e estou trazendo ele até aqui. A gente caminhou 3 quilômetros. E eles sentaram, tomaram um suco de laranja. E eu falei para o senhor: posso chamar um táxi para o senhor chegar no seu albergue? Ele falou: não. Tem 20 anos que eu faço o caminho, eu sei que eu tenho quase 80 anos, mas eu vou caminhar até o final. Eu vou descansar aqui, vou descansar o meu joelho, falta 3 quilômetros para o meu albergue e eu vou caminhar. E eu traduzi para a pessoa que já estava carregando ele a 3 quilômetros. Eu falei: ele não vai pegar o táxi, ele vai caminhar. E o senhor alemão falou: não tem problema, eu vou esperar e eu vou carregá-lo até lá.
Eles nunca tinham se visto, eles não falavam a mesma língua. Ele carregou aquele senhor até o próximo albergue. Esse ano eu estava indo para a Espanha e aqui em Charlotte, North Carolina, encontrei uma mulher e eu vi de longe que ela tinha a concha do caminho, que é uma concha de verdade, uma concha que nós vamos pendurar na nossa mochila, que é o símbolo dos peregrinos, né, que eu estava falando antes. Antigamente os peregrinos tinham que trazer a concha. A gente já compra a nossa concha lá em León. Também a compra da concha, essa mesma, ó, que a Silvia está mostrando ali, então ó, na tela dela, pode deixar a concha aí, mãe, que eu vou colocar aqui para todo mundo, ver se vocês estão vendo bem. Essa é a concha, tem umas que vêm brancas, outras vêm com essa cruz vermelha, também não comprei para todo mundo, que as pessoas umas gostam de um jeito, outras de outro, é uma coisa muito privada de você. E eu vi essa concha no aeroporto, e eu olhei para ela e falei, bom caminho. Ela falou, ai meu Deus, você já fez o caminho? Eu falei, fiz. Ela, eu tô indo por primeira vez, eu tô super nervosa, não acredito que você... Nós estávamos no aeroporto a 1h30 da minha casa, e ela disse que estava indo por primeira vez. Eu falei, nossa, eu tenho todas as dicas, me pergunta o que você quiser. Ela estava caminhando, ela foi num pacote de 7 dias, uma agência, ela foi daquelas pacotes de agência que ficam colocando você em hotel, que você fica sozinha, enfim, ela teve a experiência dela, amou. E ela falou assim, Shirley, eu estava caminhando, e aí eu caí um dia, porque eu estava no asfalto, uma bobagem. O carro veio, eu estava bem de boa no cantinho, só dei um passinho para o lado, o carro nem chegou perto de mim, mas eu pisei em falso, caí para o lado do asfalto, nem foi para o lado do carro, o carro nem me viu. Mas eu caí, virei o pé, bati a cabeça e quebrei o óculos. Quando eu vi que eu quebrei o óculos, eu não conseguia enxergar, que eu estava cheio de vidro, falei, gente, você não tem ideia, Shirajan? Pararam 2 peregrinos na hora, me carregaram os 2 homens. Ela falou, eu, viajando sem meu marido por primeira vez, 56 anos, 2 homens me carregando no caminho. Ela dizia, só pensava, o que eu vou dizer para meu marido? Diz assim, ela não sabia que eu era brasileira. Ela falou, de me levaram para um albergue, eu já começaram a tirar assim os vidros com uma coisinha e chamaram um cara que estava no albergue, hóspede, não era nem o dono. Tirar um brasileiro desse tamanho, ela dizia, a Brazilian, this big, desse tamanho brasileiro. Me levou para o quarto dele, você imagina? Aí ele foi lá com um pano molhado, ele ficou meia hora tirando os vidros de mim com calma, da minha roupa, tudo. Ele não tentou nada, ele não falou nada, ele falou, minha senhora, se a senhora não tiver dinheiro, a senhora pode ficar aqui, eu pago o albergue para a senhora, tem outro quarto, a senhora pode ficar. Ela falou, só chorava da sensação que a gente tem no caminho, isso é uma sensação que todos nós tivemos, de como o mundo pode ser um dia, de todo mundo se apoiar, de todo mundo se sentir um só, cuidar um do outro, tem muito cuidar um do outro. E a gente se reconheceu pela concha. E você vai ver, quando você faz o caminho, você entra numa família, uma nova família. Aonde você for, você vê alguém com esse símbolozinho aqui, ou com o símbolo da flecha amarela, aquela que eu te mostrei antes, você olha para a pessoa onde você estiver no mundo, você olha para ela e você diz, bom caminho, e você se abraça. Ou vocês se emocionam, porque todo mundo que fez o caminho sabe o que é fazer o caminho. Então, realmente é entrar em contato com uma nova tribo. Essa flechinha aqui também, às vezes você só vê uma flechinha amarela, só a flechinha amarela, é só o caminho de Santiago que tem no mundo inteiro. Então, ficam esses sinais. E, gente, olha, realmente é essa informação que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a paciência de estar aqui até agora, porque a gente sabe que é longa, mas precisa ser, porque a gente... São muitos detalhes e vão ter muitos mais ainda, né? Nós vamos conversar muito mais sobre isso. Só quero dizer que para todos vocês que vamos juntos ano que vem, meu coração já está feliz, eu já sei que o grupo vai ser fantástico, o ano anterior foi incrível, esse ano vai ser também. E você que não for o ano que vem, vai ser em outro ano, não tem problema. Você que quiser ir sozinho, Shirley, estou querendo ir sozinho, não tem problema. Você me escreve, me fala se você quiser uma consultoria, tem várias coisas que eu posso te apoiar, te dar dica, faço com todo amor. Esse link que está aqui é o nosso link do nosso caminho, pus aqui no chat nosso, vou colocar lá no grupo daqui uns dias mais, para deixar eu organizar os últimos detalhes que estão faltando, mas o link geral está aí para vocês. E para o grupo que vai outro dia, que vai sozinho, que vai em outro momento,
A única coisa que eu quero desejar a você é um bom caminho. O mais importante, independente com quem você for, é que você vá e que você viva essa experiência e que você aproveite. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que estar aproveitando essa vida, pensar nos seus propósitos, o que que você quer deixar lá naquele caminho, o que que você quer transmutar naquele caminho, o que que você está querendo viver naquele caminho. Eu sinto que é uma experiência única. Eu não sei um outro lugar que a gente possa estar 22 dias vivendo isso. Algum dia farei grupos para os 40 dias, mas eu estou querendo viver essa experiência dos 40 eu comigo mesma. E dizer que a amizade que a gente cria nesse caminho, vários de vocês já me conhecem dos eventos anteriores, já tomou retiro comigo, e além disso, a amizade que a gente cria, o vínculo que a gente cria nesse caminho é para o resto da vida. Os grupos ninguém sai, a gente fica super unido, às vezes pega o vício da peregrinação, a Tere não para de caminhar por todo esse Brasil afora, simplesmente é uma daquelas que estava carregando a mochila, uma linda do Rio Grande do Sul. Ela caminha pelo Brasil inteiro, está sempre postando que ela pegou o vício, entrou nela e ela se transformou num hábito, num hobby para ela. E que o nosso coração sempre queira isso, queira natureza, queira comunidade, unidade, caminhar, mover o corpo, mover a alma, mover o coração. E no que precisarem de mim, eu estou à disposição. A gente tem o nosso grupo lá onde você pode fazer perguntas. Também vocês têm meu dado pessoal, meu número pessoal. O grupo vão ser 12 pessoas. As que primeiro se inscrevam são as primeiras que vão caminhar em 2026, em maio. As pessoas podem dar uma entrada. A gente pode conversar isso no privado, no que ficaria bom para você. E o que eu desejo é que a força, a energia, a determinação, a confiança de nós estarmos juntos vai ser um piscar de olhos. A gente vai estar se encontrando lá naquele hotel em Madrid. Obrigada pelos elogios, pelas gratidões aqui no grupo. Que lindo, Cris. Qualquer outra pergunta, por favor, me avisem. Que vocês tenham uma ótima noite. Obrigado pela sua energia, pela sua presença aqui. Que Deus lhe siga abençoando e que nós possamos nos ver muitas vezes mais. Um abraço, galera. Um beijo com muito amor. Que bom ver todos vocês aqui. Delícia. Pessoal que está no sul do Brasil, eu estou aqui no calorzão, mas vocês que estão aí no frio, muito calor no coração, para que nós possamos levar essa chama para o resto da vida, certo? Um beijo, galera amada.